É engraçado que quando alguém, né, e com certeza deve ter essa pergunta aí, né, por que não usar os métodos anticoncepcionais, né? Já tem aqui, já e aí tem. Eu já coloco quais os efeitos para o corpo da mulher. Tá bom, vamos falar primeiro o lado bom, né? Por que não usar o método anticoncepcional? A gente tem falado tanto sobre sexo nesse encontro, né? E eu espero que vocês já tenham melhorado a concepção e ver o sexo como algo maravilhoso, como uma doação de si e como um complemento de si maravilhoso entre marido e mulher. Mas como se doar por completo e como acolher por completo alguém se eu rejeito uma das partes mais importantes dessa pessoa, que é a sua capacidade fecundativa, a sua capacidade de gerar um novo ser? Então, até que ponto eu realmente estou me doando ao outro se eu coloco essa imposição de que eu quero ter relação com você, mas eu não aceito caso seja gerado um filho deste relacionamento? Então, até que ponto você realmente quer a pessoa por completo e está madura para viver a relação sexual? Eu costumo dizer para os jovens o seguinte: se você não tem como aguentar as consequências, é melhor não fazer. E sexo é uma coisa assim, se você não está pronto para aguentar as consequências dele, não é tempo de fazê-lo, mesmo dentro do casamento. Então, até nisso, a cada relação, o casal tem que se avaliar: estamos prontos? Os anticoncepcionais, vou falar em específico dos anticoncepcionais, né? Eles são uma dose hormonal importante, injetada no corpo da mulher a cada dia ou a cada mês, no caso dos injetáveis, ou até a longo prazo, né, no caso do DIU com hormônio. E esses hormônios trazem diversas alterações do corpo da mulher. Altera coisas mais simples que a mulher às vezes se incomoda mais, né? Pode inchar, pode dar alteração da pele, pode dar varize, pode dar celulite, mas para mim, bobeira isso aí, né? Mas tem alterações graves, como? Pode dar trombose, pode dar derrame, pode alterar o metabolismo do colesterol, altera o metabolismo de diversas enzimas internas. Uma coisa que eu vejo muito grave para os relacionamentos: ele diminui muito o desejo sexual e ele torna a mulher que foi feita, homens, sinto dizer, mas nós somos assim, fomos um presente de grego para vocês. A mulher foi feita por Deus assim, ó. A cada dia do mês ela é uma pessoa diferente. O corpo, a personalidade, a forma de lidar, cada dia do mês nós somos diferentes. Um presente perfeito para um homem que tem uma mente que foi programada por Deus para a resolução de problemas. Somos um problema de eterna resolução para vocês, né? O que eu tenho visto muito nos casais é que a mulher toma hormônio e ela fica assim. Ela perde a sua característica e ela fica assim. Isso tem gerado um tédio muito grande nos casamentos, uma rotina muito grande. Isso tem dificultado muito a vida do casal, de relacionamento e a vida sexual. Então, as minhas pacientes que eu vou acompanhando, né, que às vezes ao longo do tempo vão deixando de tomar o anticoncepcional, elas são muito gratas. Elas falam: doutora, eu não quero voltar a tomar nunca mais. Aquilo estava atrapalhando a minha vida de casamento, estava atrapalhando a minha vida. Além disso, ele causa uma atrofia dos órgãos genitais femininos, tanto do ovário quanto do útero. Isso traz repercussões mais a longo prazo, né? Tem um efeito protetor do ovário de evitar câncer de ovário, sim, mas isso deixa o ovário muito pequeno, diminui também os outros hormônios femininos e causa uma atrofia do útero, podendo chegar ao ponto de que esse útero, caso aconteça uma gravidez no meio do caminho, porque o anticoncepcional não é 100% eficaz, pode acontecer disso aumentar o risco de aborto espontâneo. Então são vários os efeitos, mas sinceramente, se você usa anticoncepcional, eu quero te dizer, vale a pena tentar parar. Você não vai querer voltar nunca mais a tomar anticoncepcional. Além do fato que o anticoncepcional é um nome enganoso. Ele não é somente anticoncepcional, ele é abortivo no sentido estrito da palavra. Por quê? Porque se os laboratórios colocassem a carga de hormônio segura para garantir 100% que a mulher não engravida de jeito nenhum, o corpo da mulher viraria uma confusão de efeitos colaterais. Eles colocam uma quantidade de hormônio bem pequena. Mas e se por acaso ela engravidar? Aí tem o plano B. Eles colocam o segundo hormônio, que quando o embrião, ou seja, o ovo que é concebido,
ele começa a se desenvolver, desce do tubo uterino para o útero. Quando ele chega no endométrio, onde ele tem um prazo, vocês estão acostumados a ver, por exemplo, o ovo da galinha. O ovo da galinha, ali, ele é bem grande, ele é enorme em termos de ovo. Então, um ovo da galinha que foi concebido, que foi fecundado, ali a galinha põe um ovo e dali já tem tudo para o pintinho se desenvolver. A galinha só tem que dar o calor e não precisa nem ser ela, pode ser uma chocadeira. O ovo humano, ele não é assim. O ovo humano, ele é microscópico. Então, o ovo humano só tem alimento durante 7 dias. E se durante esses 7 dias ele não entrar em contato com a corrente sanguínea da mãe, ele morre e desce com a menstruação como um microaborto. É um microaborto. Um aborto microscópico, você não nota. Mas esta alma humana, ela já existe. Então muitas mulheres e homens, casais, que usam anticoncepcional, quando chegarem lá no céu, vão encontrar vários filhos e filhas seus que estão lá junto de Deus e você não sabe que você matou seus filhos. Você não sabia, mas agora você sabe. Então agora você tem que responder diante de Deus, se você quer fazer isso. Ah, mas a medicina não considera que este ovo fecundado já seja uma vida humana. Isso daí não é verdade. A medicina sabe disso perfeitamente. É a propaganda que não quer admitir isso para você. Porque qualquer um enxerga que lá no ovo da galinha já tem tudo para sair o pintinho. A galinha não põe mais nada lá dentro. Também assim com o ovo humano. A mãe, ela não põe mais nada, a não ser nutrição, ou seja, dá de comer através da corrente sanguínea e o ambiente favorável para que a criança se desenvolva. Então, o anticoncepcional, ele não é somente anticoncepcional, ele é também abortivo. Ainda falando sobre anticoncepcional, doutora Roberta, sabemos que a igreja indica o método natural Billings como o mais adequado. Como fazer quando a mulher precisa tomar o anticoncepcional por orientação médica para tratar da síndrome do ovário policístico? Há outras formas de tratamento para essa doença? Nossa, o síndrome do ovário policístico dava um dia inteiro de conversa. Gente, a síndrome do ovário policístico é uma doença que é uma irmã da diabetes. Ela é causada por uma alteração do metabolismo, muito ligada à glicose, quando não tem outros distúrbios hormonais que são vistos por exames de sangue. Anticoncepcional não cura, nunca curou síndrome do ovário policístico. O anticoncepcional, ele coloca o ovário para dormir. E isso some só com as bolinhas que são vistas no ultrassom, é só isso. Se a pessoa parar de tomar anticoncepcional e não mudar o seu metabolismo, vai voltar em 4, 5 meses, volta o ovário policístico, tá? O ovário policístico, então, é caracterizado por a mulher não ter o número correto de menstruações. Ela passa meses, às vezes, sem menstruar. Existem, sim, muitos tratamentos alternativos, tá? Na verdade, o anticoncepcional não cura, ele só dá um pause, ele não cura. Síndrome do ovário policístico, a cura definitiva acontece com a mudança alimentar, de você retirar, diminuir os doces, melhorar a alimentação, fazer o exercício, porque melhora o metabolismo. No caso que a pessoa está em sobrepeso, emagrecer vai curar seu ovário policístico. Diversos estudos mostram pessoas obesas que tinham ovário policístico, quando elas perdem 10 quilos, o ovário policístico some, volta a fecundidade, volta a menstruar normalmente. Então, é uma doença do metabolismo, tá bom? E quando a mulher está querendo voltar a menstruar,
ainda tem a possibilidade de usar remédios que são próprios da diabetes, que a gente usa no ovário policístico, por exemplo, a metformina, que a gente usa no ovário policístico para a mulher voltar a menstruar, justamente porque é uma doença do metabolismo. Eu recomendo que você procure algum médico que entenda o seu desejo de não usar anticoncepcional. Você chegar para o médico e falar, eu não quero usar anticoncepcional. Aí ele vai te dar o plano B, o plano C, o plano D, entende? Porque o anticoncepcional é a saída mais fácil. Então, converse com o médico, partilhe com ele do seu desejo de não usar anticoncepcional e ele vai te dar alternativas de tratamento. Mas olha, dieta, exercício físico, mudança da sua forma de se alimentar vai resolver o problema do ovário policístico. Só um apêndice. É bom lembrar que o método Billings não é o método da igreja. Na verdade, não existe um método oficial da Igreja Católica. Se a ciência descobrir um método que respeite a natureza humana, que não desnaturalize o sexo, separando o aspecto procriativo, donitivo, outro método que seja, a igreja aprovaria igualmente, não é? Então o que a igreja fala é que se respeite a união entre esses dois aspectos, respeitando o ciclo natural da mulher. E cuidado também, nunca é demais falar que muitos casais, certamente com boas intenções, usam o método Billings, mas de forma contraceptiva. Ou seja, não querem ter filhos, tentando adormecer a consciência, dizendo para si, estamos usando o método natural, aprovado pela igreja, mas sem nenhuma razão suficiente, justa, para não poderem ter filhos naquele momento. Então não é o método em si que é aprovado pela igreja, e sim o respeito à natureza humana e, sobretudo, à natureza do sexo, né? As dimensões unitivas e procriativas do mesmo.